Olá, seja muito bem-vindo ao canal DevInfra. Eu sou o Wilton Guilherme e no vídeo de hoje nós iremos para a nossa primeira aula da nossa playlist de Introdução à Administração de Servidores Linux. Nós iremos fazer desde a instalação até a administração dos principais recursos para você que está iniciando, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos para a nossa primeira aula. Bom, pessoal, essa é a nossa primeira aula da nossa playlist de Introdução à Administração de Servidores Linux. A ideia é que essa playlist a gente tenha apenas conteúdos práticos, mas não dá apenas para fazer a prática sem entendermos, sem fazermos aí uma breve introdução sobre os sistemas operacionais Linux. Então, vamos lá. A gente criou um repositório onde a gente vai meio que deixar como se fosse um e-book. Você pode entrar lá nesse repositório, ele é público, você pode rever ali alguns comandos, também tem essa introdução que a gente vai passar e todos os comandos que nós executarmos aqui estará também nessa documentação, tá bom? Então, sistemas operacionais Linux, uma introdução. A história do Linux ela é bem interessante porque ele surgiu ali na década de 1990 e foi um projeto iniciado pelo Linus Torvalds, né? Vamos pegar aqui, vamos ver quem é esse cara. Linus Torvalds, joga aí no Google. Esse carinha aqui, bem polêmico ele, tá? Mas ele foi o cara que iniciou aí o projeto do Linux com base no sistema operacional Unix, tá? Inicialmente isso foi como um hobby, enquanto ele estudava ali na faculdade, e a ideia por trás era que ele conseguisse criar um sistema operacional que fosse livre para que as pessoas pudessem modificá-la através do código-fonte da forma como achassem melhor e distribuí-la de forma livre, né? E isso na época ia muito de contra o que a Microsoft e a própria Mac, a própria Apple, né, prezava ali por conta dos sistemas operacionais do Windows e o macOS. E uma das características aí do Linux é a natureza modular e flexível, porque ele pode ser adaptado por uma ampla variedade de dispositivos, desde servidores de grande escala, como a gente vê hoje, servidores em nuvem, até mesmo dispositivos embarcados e smartphones. A base do Linux, ela se tornou, ela gerou diversas, ela abriu, né, espaço para que diversas distribuições fossem criadas. Dentre elas, as mais conhecidas é o Ubuntu, o Fedora, o Debian e o CentOS. E cada uma delas foram adaptadas para atender diferentes necessidades ali dos usuários, tá? Atualmente o Linux ele é muito utilizado em servidores web, infraestrutura em nuvem, né? Então, se você conhece de AWS ou de outros players aí de cloud provider, a maioria envolve servidores Linux ali como as máquinas base, né? Que eles vendem. Dispositivos IoT, né? Que são a internet das coisas, supercomputadores e até mesmo hoje dispositivos que a gente tem em casa aí, que são dispositivos eletrônicos de consumo do nosso dia a dia. E o Linux ele tem uma filosofia bem interessante, né? A filosofia de código aberto da comunidade colaborativa continua a impulsionar o desenvolvimento e a inovação no mundo da tecnologia, fazendo do Linux um dos sistemas operacionais mais influentes e importantes da história da computação, tá? Então o Linux, ele com certeza hoje é um dos sistemas operacionais mais importantes, tá? Se você vai trabalhar como sysadmin ou como um desenvolvedor de software, o Linux ele estará presente no seu dia a dia. E agora voltando, falando mais de sistemas operacionais, né? Como que funciona? Quais são as camadas que um sistema operacional tem, né? Então ele tem ali a interface do usuário, né? Que é aquela interface que o usuário tem para conseguir interagir com o sistema operacional. Tem a parte do shell também, que é a camada onde a maioria dos programas são executados. Para gente que trabalha com administração, normalmente aquele terminalzinho, aquela telinha preta, o nosso shell, onde a gente consegue fazer ali diversas interações com os sistemas operacional. O kernel, que é um núcleo, né? Que é ali basicamente o cara que traduz tudo que você digita para a camada de hardware e vice-versa, né? Então esse cara faz o gerenciamento de recursos de processo, memória, entrada, saída, que é o teclado, input, output, né? E o hardware
por si só, que é toda a parte física, e não tem jeito, por mais que esteja em nuvem, se você for a fundo, no final vai existir uma máquina física lá, onde está sendo executado todos os sistemas operacionais, enfim, N coisas, tá? E aí tem uma imagem também, para a gente conseguir entender mais ou menos como que essas camadas funcionam, como se fosse um núcleo, né? Então, se você vê aí a parte de usuário, a parte do shell, o kernel, o hardware, e essas camadas ela formam uma pilha para conseguir fazer essa interação, tá bom? Então é isso, pessoal. É só uma introdução breve aqui para a gente também já não começar a colocar a mão na massa sem entender exatamente o que a gente está fazendo. E agora a gente vai começar o nosso primeiro laboratório prático, que é fazendo a instalação do Linux em máquinas virtuais, tá bom? E para fazer essa instalação você pode utilizar tanto o Hyper-V quanto o VMBox. Eu vou utilizar o Hyper-V porque eu utilizo o sistema operacional Windows. Se você utiliza o Windows, você pode habilitar o Hyper-V através do site da Microsoft. Você consegue ver, ó, habilitar no Windows. Né? Então tem aqui esse link onde você consegue aí habilitar o Hyper-V na sua máquina, tá? Para que você consiga. Eu gosto porque acaba sendo mais nativo do Windows, né? Você não tem que fazer a instalação de mais um produto de virtualização em cima do sistema operacional, e é bem simples também. E caso você opte em utilizar o VMBox, também você pode utilizar, mas nesse vídeo o nosso exemplo vai ser utilizando o Hyper-V da Microsoft. Mas a partir do momento que você tem ele instalado e começa a fazer a instalação do sistema operacional, o restante é tudo igual, independente do tipo de hypervisor que você vai utilizar na sua máquina, tá? Então vamos lá, eu vou abrir aqui agora o meu Hyper-V. Olha aqui, o Hyper-V ele tem essa carinha. E aí a gente vai fazer o quê? Eu vou criar agora a minha primeira máquina virtual, tá? Então eu venho aqui, botãozinho direito, novo, máquina virtual. Ele vai abrir um wizard, onde a gente vai conseguir fazer aqui um guia para fazer a instalação, tá? Então eu venho aqui, próximo, avançar, e a nossa primeira máquina vai se chamar Server 01. Eu vou armazenar essa máquina num local diferente por uma questão de disco da minha máquina, tá? Então eu tenho aqui um disco secundário onde eu vou fazer a instalação para que não ocupe o espaço do meu sistema operacional. A escolha da geração dessa máquina, que é uma questão aqui de boot, eu vou deixar como geração 1 mesmo. Agora a quantidade de memória eu vou deixar como 1 GB, e eu vou tirar aqui também, desabilitar essa opção de uso de memória dinâmica, tá? Porque se você deixa isso habilitado e no caso você instale alguma coisa ou execute algum processo que a sua máquina exija mais de 1 GB e você tem uma máquina, por exemplo, apenas com 8 GB, isso pode ser ruim porque pode travar o seu sistema operacional, porque essa VM ela vai acabar utilizando a memória que tem disponível ali do seu sistema operacional, tá? E aqui agora na parte de configurar a rede, por padrão, quando a gente configura o Hyper-V, ele já põe isso configurado. Vou colocar aqui o default switch para fazer ali o bridge com a minha rede de forma padrão. E agora vem a parte que eu tenho que fazer a configuração do disco, né? Que é o HD do nosso sistema operacional. Então ele já traz aqui para a gente Server 01 com uma extensão, né, VHDX, que é a extensão dos discos aqui do Hyper-V, e o tamanho eu vou deixar apenas como 20 GB, tá? Eu não tenho um disco existente, nem vou anexar um mais tarde, vai ser agora mesmo. E ele já coloca ali no mesmo caminho que eu originei o salvamento da minha máquina virtual. Vou dar um avançar, e agora ele pergunta aqui a forma que eu quero fazer essa instalação, né? Se vai ser uma instalação pela rede, se eu vou instalar ele mais tarde, e eu já vou deixar configurado aqui, então eu vou aqui, ó, instalar um sistema operacional a partir de um CD-ROM inicializável, e aqui eu vou escolher um arquivo ISO, tá? Pode ver que ele deixou até desabilitado, porque eu não tenho na minha máquina, acho que hoje em dia ninguém deve ter, né? Mas para quem tem computadores mais antigos, deve vir isso habilitado, tá? Se você tiver alguma mídia também, CD, para fazer a instalação do Linux aí também pode fazer, tá? Mas aqui no meu caso eu vou utilizar uma ISO que eu baixei na internet, lá no nosso documentação também tem o link de onde você faz o download. E primeiro eu vou fazer a instalação do Debian, tá? No nosso laboratório nós iremos usar dois tipos de sistema operacional, duas distribuições, tá?
o Debian e o CentOS. É importante porque eles são os mais utilizados hoje, principalmente nos providers de nuvem. Para você ter uma ideia, o Amazon Linux ele é uma base de CentOS. Então, praticamente, se você sabe mexer com o CentOS, você vai conseguir pegar um Amazon Linux ali e mexer muito bem. E o Debian, porque o Ubuntu é base Debian, né? E eu acho que é das melhores distribuições que já fizeram do Linux aí, que é o Debian. A gente depois pode falar um pouquinho da história dele. Feito isso, você vai avançar e pronto. Agora ele vai colocar aqui um resumo, tá? E a gente só vai dar um concluir, tá? E ele vai criar tudo certinho e já deixou a máquina aqui desligada para a gente, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu já vou criar o meu segundo servidor, tá? Então vem aqui de novo, máquina virtual, até importante para a gente repetir esse processo, porque é um processo que você tem que saber de cor, tá? Server 02, vou armazenar em outro local, e agora eu vou fazer um pouco mais rápido aqui, até para a gente conseguir economizar tempo. Geração 1, vou desabilitar aqui o uso da memória dinâmica, vou colocar default switch, a minha configuração de rede. Aqui ele já trouxe, né, server 02, e o tamanho do meu disco também vai ser 20 GB. E também vou fazer a instalação a partir de uma ISO, só que agora eu vou escolher aqui o CentOS, tá? E você pode baixar a última versão que tiver disponível lá no site, ou baixar diretamente pelo link ali. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né? Mas pode ser que já esteja um pouco antigo, mas se não, como foi gravado recentemente, com certeza vai ser uma das versões mais novas. E agora eu vou avançar, vem o resumo e concluir. Pronto, feito isso, eu já tenho as minhas duas máquinas virtuais configuradas e prontas para iniciar a instalação do Linux. Então a gente vai começar pela instalação do Debian aqui no server 01. Eu vou vir aqui fazer um iniciar nela e depois eu vou vir aqui e vou dar um conectar. Eu poderia ter conectado e ter feito a inicialização, tá? E agora ele traz aqui as opções de instalação. Não vai adiantar, deixa eu ver se... Porque ainda como o driver de vídeo não está configurado, né, ele não vai deixar eu fazer um resize, mas aqui eu acho que já dá para a gente começar a ter uma ideia e conforme a gente for instalando, ele vai se ajustando. Eu não vou fazer a instalação no modo gráfico, porque aqui a ideia desse curso é para você ser um administrador de servidor Linux, você não vai ser um usuário final. Então, a interface gráfica a gente deixa para o usuário ali, se você, por exemplo, for fazer a instalação para uso diário do seu Linux, aí eu recomendo, pode utilizar a instalação gráfica, mas no nosso caso a gente vai ser bem roots aqui, a gente vai utilizar a instalação via linha de comando, tá? Pronto, agora eu já escolhi, iniciei. Ele está perguntando aqui qual que é a linguagem. Eu vou deixar em inglês, porque a tradução às vezes ela é um pouco ruim. Ela acaba dificultando muito mais. E é muito importante você que vai trabalhar na área de tecnologia, ou se você já trabalha, você tentar pelo menos se habituar na leitura de alguns termos em inglês, porque é muito repetitivo e comum do nosso dia a dia, tá? Aqui ele está perguntando qual que é o território que eu estou, né? Então eu tenho que vir aqui em outros, porque ele não tem o Brasil, e eu preciso escolher aqui América do Sul, tá bom? E aí eu venho aqui Brasil. Pronto, agora ele vai perguntar o locales, né? Então eu vou colocar aqui como Unit States por conta do TF8. Isso daqui é uma coisa importante porque é codificação de caractere. E agora sim, uma parte importante que é o teclado, tá? Então, se você colocar aqui como America ou colocar qualquer outro, você depois vai ter que reconfigurar o teclado. E no Linux acaba sendo um pouco chato para reconfigurar, até porque as teclas ficam bagunçadas e até você conseguir ali se ajeitar. Para quem não tem muita prática, pode ter bastante dificuldade para fazer isso. Então, já escolhe aí Brazilian. Pronto, e agora ele vai começar a fazer a leitura do nosso hardware, vai começar a entender ali se ele já tem algum driver, né, para que avance aí para a próxima etapa de configuração. Ó, agora ele está fazendo aqui uma configuração de rede, né, então no caso, como a gente selecionou ali o default switch, ele já conectou na mesma rede que o meu computador está. Então, como na minha rede local, aqui na minha casa, eu tenho um DHCP para fazer a distribuição do meu IP de forma automática, ele já conseguiu também atribuir para a minha máquina virtual um IP de forma automática. E se você não sabe o que é DHCP, não tem problema, a gente vai falar também nesse mini curso também sobre servidores DHCP, tá?
Aqui agora o hostname, eu tenho que dar um nome para o meu servidor na rede, e a gente já falou, né? Server 01. Vou dar aqui um continue. Eu estou utilizando a tecla Tab, tá? Para conseguir pular aí, ó, entre as opções. Você pode utilizar a tecla Tab também. O domínio, eu vou colocar aqui devinfra.local. Você pode colocar aí o domínio que você quiser também, sempre ponto .local, para você saber que é um domínio local. Também ali na parte de DNS a gente pode falar um pouquinho mais sobre domínios, tá? Vou dar aqui um continue. E agora ele está perguntando aqui qual que é a senha que eu quero colocar para o meu usuário root, tá? Esse usuário root, ele é usuário, digamos, de poder máximo dentro de um sistema operacional. Ele é o administrador full ali, ele pode fazer qualquer coisa, deletar arquivo, deletar usuário. Então esse usuário, se você for fazer a instalação de um servidor Linux na sua empresa, você tem que tomar muito cuidado com essa senha. É importante que ela tenha acima de 16 caracteres e você guarda ela 7 chaves também, para que não seja qualquer um que tenha acesso root aos seus servidores. Eu vou colocar, mas a nível de estudo eu recomendo que você coloque uma senha simples, tá? Diferente do CentOS, o Debian ele acaba não tendo uma exigência de quantidade de caracteres. Você pode colocar aí uma senha bem simples. Vamos aqui dar um continue. Ele está pedindo para eu reinserir a senha aqui. Continue também, e agora ele está perguntando aqui para eu dar um nome para um usuário, para o meu primeiro usuário, né? Então eu vou colocar aqui devinfra. Nesse caso aqui, o full name ele pode ser um maiúsculo, ter espaço, porque é o nome do usuário, não é o login do usuário, tá? Vou dar um continue e agora sim ele está pedindo aqui o login. Então pode ver que ele já pegou todo o nome que eu coloquei e já colocou tudo em minúsculo, porque é muito importante se atentar a isso, porque o Linux ele é case sensitive. Então se você coloca um maiúsculo e depois você não lembra, é bem difícil de você reverter esse tipo de coisa, principalmente quando se trata de login. Tá? Então eu recomendo sempre que o nome de login seja tudo em minúsculo. E agora eu vou dar aqui um continue. De novo ele está pedindo a senha, só que agora desse usuário devinfra que eu criei agora. Pediu para eu reinserir a senha e pronto, tá? Agora ele está fazendo algumas verificações de relógio para fazer mais algumas configurações. Ó, ele já identificou através da minha própria internet, da rede que eu estou conectado, que eu estou em São Paulo. Então eu vou selecionar aqui também e vamos ver. Ó, agora ele está fazendo aí, lendo, para fazer o quê? Nesse momento nós iremos fazer o particionamento do disco, tá? Servidores Linux permite que a gente faça N tipos de configurações de disco, mas nesse caso, como a gente está falando que é um curso introdutório, a gente vai fazer a configuração mais simples. Então você pode utilizar todo o disco e aqui você pode ver, ele já pede para a gente selecionar. E também eu não vou separar as partições também, vai ser todos os arquivos em uma única partição, pode ver que é recomendado para novos usuários. Pronto, agora ele trouxe aqui um resumo, tá? Eu posso vir aqui fazer configuração de RAID, de LVM, de N coisas, mas não é o nosso caso, tá? Então vem aqui, ó, Finish e pronto. E dá um Write. E neste momento, se você estiver fazendo a reinstalação de um sistema operacional, é o momento que ele vai apagar tudo que já existe aí e fazer uma instalação totalmente nova, tá? Pronto. Agora essa parte vai demorar um pouquinho mais, que é onde ele faz toda a instalação base do sistema operacional. E aí vai ter mais algumas perguntinhas também que a gente vai precisar responder. Então eu vou só aguardar terminar aqui e assim que voltar a gente já retorna. Bom, agora ele parou aqui para me perguntar se eu tenho alguma mídia adicional com alguns pacotes para fazer a instalação. No caso, eu não tenho, então vai ser no, tá? E agora eu preciso fazer a configuração do gerenciador de pacote, do Package Manager. E eu vou colocar que a minha origem é Brasil. Se você selecionar qualquer outro país, o que vai acontecer? Toda vez que você for fazer a instalação de um serviço, de um pacote dentro do seu servidor Linux, ele vai até o repositório desse país de origem que você definiu para conseguir baixar esse repositório. E aí você vai ter problemas de latência, lentidão, então recomendado sempre ser na região em que você está ou que a sua internet está configurada. No meu caso, Brasil,
E agora ele pergunta aqui qual que é o repositório, né? Então ele tem vários endereços. Eu vou deixar o deb.org, mas olha que interessante, né? Aqui você pode ver que a gente tem diversos repositórios de faculdades, né? Então, por exemplo, na USP eu sei que tem um repositório de Linux também. Aí pode ver, ó, na UFPR, na UFSCar também tem. Então é bem interessante porque as faculdades apoiam bastante também os projetos de Linux, tá? Mas no nosso caso aqui vai ser o deb.debian.org. Se você vai instalar na sua empresa ou se você tem algum proxy para acessar a internet também, é neste momento que você vai configurar o seu proxy. No caso, na minha casa, eu não tenho nenhum proxy. Eu vou simplesmente dar um continue. E agora ele está fazendo aí a configuração e atualização desse repositório para que eu consiga fazer a instalação dos pacotes do Linux, tá? Nesse momento também, ele agora vai começar a selecionar os softwares que ele encontrou ali disponível, fazer a instalação do que é base, do que o sistema operacional realmente precisa para funcionar, e depois ele vai me abrir aqui mais uma telinha perguntando o que eu quero instalar desse repositório. Vai me perguntar também aqui se eu quero participar de uma pesquisa, tá? E nesse caso da pesquisa também você pode pular. Se você tiver interesse também em responder, você pode responder. Ó. Nesse caso é agora. Ó, ele está perguntando se eu quero participar dessa pesquisa. Eu vou colocar que não. E agora ele está pedindo para que eu selecione os softwares que eu quero instalar. Se você for utilizar, você está fazendo a instalação do Linux diretamente no seu hardware, na sua máquina de uso diário, eu recomendo que você deixe aí o ambiente de desktop, o GNOME, mas no nosso caso aqui é somente um servidor Linux, onde a gente vai instalar serviços úteis como servidores web, dentre outras coisas. Então, esses são recursos desnecessários, porque apenas vai ocupar mais espaço, mais memória do meu sistema operacional, e a ideia do Linux é que ele seja sempre um sistema operacional muito leve. Então, esse tipo de pacote que vai onerar aí o desempenho do nosso sistema operacional, a gente não vai selecionar. O único que eu vou selecionar aqui é o SSH Server e vou deixar aqui as ferramentas de utilidades do sistema padrão, tá? Porque aí já vem algumas ferramentas de ping, dentre outras também, e o SSH Server para que a gente consiga fazer aí acesso remoto na nossa máquina também, tá? Não vou colocar servidor web, mas nenhuma dessas outras opções. Marquem apenas essas duas, tá? Tab, continue. E agora, pessoal, só vamos aguardar aí ele finalizar a nossa instalação. Agora, nesse momento, você precisa fazer a configuração do Groovy, que é o gerenciador de inicialização do sistema operacional. Então, a gente vai sim fazer a instalação no driver primário, então é yes, e você não vai fazer a configuração de forma manual. A gente vai selecionar aqui, como a gente só tem um disco, então ele já trouxe o único disco que a gente tem. Se você tivesse mais discos configurados, ele ia trazer uma lista e você ia ter que falar qual que vai ser o seu disco primário para que o sistema operacional seja inicializado. No nosso caso, vai ser o /dev/sda mesmo. E pronto, tá? Agora, feito isso, ele está apenas finalizando a instalação do nosso sistema operacional e não tem mais nada para se fazer. É muito simples, muito fácil, né? Apesar de ter várias questões, várias perguntas ali, não é nada demais. É uma coisa super simples e que é muito importante. E o porquê da instalação do sistema operacional Linux, né, que a gente está fazendo aqui? Porque muitas vezes quando você vai na nuvem, esse processo você não vê. Você já pega a máquina pré-configurada, né? E muitas pessoas nem sabem que esse processo existe para que depois que esse processo seja feito, seja gerada uma imagem para que você consiga distribuir e não ter que refazer isso todas as vezes que você precisar de um novo servidor Linux, tá? E agora ele terminou a nossa instalação e eu só vou dar um continue aqui para ele reiniciar. Pronto, agora ele já está fazendo, reinicializando, já pronto para uso, tá? Então, basicamente aqui, o nosso sistema operacional já foi instalado. Vamos fazer um teste? Login. Vamos entrar lá com o usuário devinfra, a senha que você colocou aí,
e pronto, tá? Nosso servidor já está configurado. Vamos ver aqui se o nosso servidor tem acesso à internet. Também já está com acesso à internet, tá bom? Então, pessoal, para instalação do nosso servidor Debian é isso. E no próximo vídeo a gente vai fazer aí a instalação do nosso servidor CentOS também.